noite. Antes de começar a falar sobre a questão do Livro dos Espíritos, eu queria esclarecer algumas coisinhas sobre Páscoa, né? Então, a gente vê muito espírita falando Boa Páscoa, Feliz Sexta-feira Santa. Tudo papagaiada, não tem nada disso na doutrina espírita. Então, assim, a gente respeita a Igreja Católica, Espiritismo não tem Páscoa, não tem Semana Santa. Para a gente, se Jesus morreu na cruz, na forca, ou de infarto, não faz diferença, não é isso. Nós não temos nenhum apego a essa ideia de dor, de sofrimento, de sangue, essa coisa de há 2000 anos ficar todo ano rememorando essa desgraceira toda. Isso não tem nada a ver com o Espiritismo. Então, assim, a gente não, em geral, a gente não deseja Feliz Páscoa um para os outros, porque para a gente não é uma data especial, a gente não comemora a Páscoa. Como a gente não tem casamento espírita, não existe casamento espírita. Não existe batizado espírita. Não existe encomenda de alma no velório espírita. Não existem sacramentos, dogmas, rituais. O que existe é o seguinte, como a gente, em geral, vem do catolicismo, a maioria das pessoas que chegam na doutrina vem da igreja, vem com aquele ranço e ainda com essa necessidade de ficar simbolizando coisas. Mas essas coisas são estranhas à doutrina espírita. Então, obviamente, que todo mundo faz um almoço de Páscoa, a gente também faz. A gente só não pode misturar espiritismo com tudo isso, porque não tem nada a ver espiritismo com nada disso. E aí vai falar, mas o Espiritismo não é a doutrina cristã? Porém, é diferente das outras religiões cristãs. E não só das outras religiões cristãs, como das outras religiões de modo geral. Então, as pessoas ainda precisam se apegar a imagens, rituais, fórmulas, simbolismos. E a gente não tem nada disso. Então, imagem de Jesus, o povo manda no WhatsApp. Para a gente não tem valor nenhum a imagem de Jesus. Tem um quadro aqui de Allan Kardec, outro de Eurípides Barçanufo, mas não são quadros sagrados. Isso não é um templo religioso, isso é só um centro espírita. Não tem nada santo e sagrado aqui, nem esse que vos fala, muito menos. Então, assim, nós não temos essas coisas sagradas, santificadas. A gente vem aqui no centro espírita falar de espiritismo por uma questão logística, porque para estudar fica mais fácil, ao invés de estudar em casa, a gente cotiza, monta uma sociedade espírita, divide as contas e usa isso aqui para ficar mais fácil da gente se reunir e estudar todo mundo junto. Só, para aí. Não tem assim a sagração do templo, não tem altar, não tem nada disso. Então assim, a Páscoa simboliza lá fora. Para a gente não simboliza nada, porque nós não somos uma religião simbólica. Então, maçonaria, por exemplo, é cheia de simbolismo, não tem? Simbólico, sinais, isso aqui, tem simbolismos. A Igreja Católica tem simbolismos, ok? Eu não conheço muito as igrejas evangélicas, mas não sei se tem também. Tem porque eles acham que a Bíblia é sagrada e que Deus só está lá na Bíblia. A gente não acha isso também. Os judeus são simbólicos, espírita não tem nada disso. Então, se você ainda sente necessidade desse tipo de coisa, olhe para si mesmo, para ver se a doutrina espírita atende às suas expectativas também, porque pode ser que você ainda precise ir na igreja, confessar, fazer o sacramento, aquela coisa, comungar, né? E está tudo certo, ninguém está fazendo mal por causa disso. Só não dá para misturar isso com doutrina espírita. Então, nós não temos Semana Santa, Sexta-feira Santa. A gente não precisa comer bacalhau na sexta-feira. A gente não faz jejum. A gente pode comer carne, não é pecado. A gente pode, inclusive, tomar cerveja, não é pecado. Espírita não é crente, não é proibido. A gente pode viver a vida. E, de verdade, o aspecto do cristianismo que nos importa é apenas aquele que Allan Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, a síntese da moral do Cristo. Então, se a gente vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, nós não vamos ver detalhes sobre a vida dele, o nascimento, o Calvário, a morte. Para a gente não é importante se ele ressuscitou ou não ressuscitou, não faz diferença também.
Porque nós levamos em conta a mensagem ética, moral, de transformação do homem contida nos evangelhos. Então, para a gente ser cristão é se tornar uma pessoa melhor, ou seja, não fazer mal para ninguém, levar a vida fazendo o bem que for possível, tentar ser uma pessoa boa, espiritualizada, generosa, a gente não julgar as pessoas, não condenar ninguém, enfim, não mexer com a vida de ninguém, trabalhar, pagar as próprias contas, não ser materialista, não ficar pegado ao mundo, aos bens materiais, aprisionado nessa obsessão, né, da posse desenfreada, do ciúme, do egoísmo, do orgulho, da ambição, da vaidade. Cristianismo para nós é esse esforço todo dia para tentar ser uma pessoa melhor. Para aí. Então, não tem missa, não tem celebração, tem nada. E aí alguém deve estar me olhando e falar, ai, que sem graça. Né? A doutrina, ela inclusive, a proposta da doutrina espírita é a ruptura total com esses aprisionamentos simbólicos, de datas, de rituais, né, de locais específicos. Não tem nada disso. Espiritismo é uma religião realmente diferente. A gente pode ser espírita sem ir no centro. Vocês sabiam disso? Precisa vir no centro para ser espírita. Eu posso ser espírita sem nunca ter frequentado o centro. E eu posso ir no centro toda semana, 4 vezes por semana, e passar a vida e não ter entendido nada de doutrina espírita. Está fazendo uma bagunça danada, misturando tudo e etc. Então, assim, não tem. Agora, como a gente vive numa sociedade cristã ocidental, que comemora o Natal, a Páscoa, lógico, a gente dá ovinho de chocolate para a meninada, que beleza. A gente gera emprego, fábrica de chocolate vende, todo mundo ganha com isso, uma beleza. O sujeito que cria leitoa vende para Páscoa. O cara que importa bacalhau também, a gente compra o bacalhau dele. Está tudo certo, a gente faz tudo como todo mundo. A gente só não pode misturar espiritismo com isso. Então, não tem boa sexta-feira santa, não tem feliz Páscoa, tem feliz todo dia. Você quer, eu sinto falta de mandar feliz alguma coisa. Então, manda lá, feliz todo dia, tal, né? Então, assim, feliz amanhã, feliz tarde. Mas nós não acreditamos que a Páscoa tenha que ser mais feliz, ou o Natal tenha que ser mais feliz, mesmo porque se a gente levar o pé da letra, o Cristo falou que a felicidade não é desse mundo, então a gente está ferrado, enquanto não desencarnar. Né? A gente tenta aí uma vida legal, né? O melhor possível. E eu estou falando isso porque tem acontecido, né? De pessoas espíritas, eu até estranho, né? Ai, que Jesus no seu Calvário, que o seu sangue nos liberta. Igreja Espírita Universal. Então, assim, cuidado, está cheio de gente falando bobagem por aí em nome da doutrina espírita. Espiritismo não tem nada disso. Agora, como Jesus morreu, se foi na cruz, quanto tempo demorou, se sangrou muito, se sangrou pouco, quantas chicotadas levou, isso é de interesse. Para religiões que, eu costumo dizer, religiões freudianamente perversas, que têm um certo prazer, meio assim, psicopático pela dor, pelo sofrimento, né? Acho um horror, né? Ninguém precisa se sacrificar para a vida valer a pena. Está lá no Evangelho. Não é o sacrifício que eu quero a misericórdia. A gente tem que fazer um esforço gigantesco para a vida ser muito legal. A gente não deve abraçar o sofrimento desnecessário. A gente não precisa sofrer para evoluir. O sofrimento é só uma contingência da lei de causa e efeito das escolhas que nós fazemos. Só isso. Ele não é uma necessidade evolutiva. Ele é apenas um elemento da lei natural. Só isso. Para aí. Então, essas questões da chamada Semana Santa, do julgamento, da coroa de espinhos, e isso e aquilo, é importante para as religiões que cultuam isso, ok? Como o catolicismo, etc.
Lá nas Filipinas, o pessoal se crucifica mesmo, faz promessa. Vocês já viram ou não? Milhares de pessoas vão para a cruz e o povo mete o prego mesmo. E tá, porque eles acreditam que quanto mais você sofrer, mais Jesus vai te amar. Tem espírito que pensa assim também, viu? Precisa sofrer bastante, porque aí vai para o nosso lar. Gente feliz vai para o umbral, vocês entenderam ou não? Tem muita gente na doutrina, gente burra, que faz essas interpretações erradas e comprometem a doutrina espírita. Para quem é interessante? Para historiadores. Então, o sujeito que estuda história, é historiador, faz mestrado, doutorado, faz pesquisa. Então, ele quer lá saber as provas da existência de Jesus, se existiu, se não existiu, se foi crucificado, se não foi. Isso para a doutrina. Se fosse isso importante para a doutrina espírita, Allan Kardec teria colocado no Evangelho segundo o Espiritismo algum capítulo sobre isso. Alguém já leu no Evangelho alguma coisa sobre isso? Então é porque não é importante. Está combinado ou não? Ah, mas eu li livro espírita que fala sobre isso. Tudo bem, mas não são as obras básicas de Allan Kardec. E tem milhares de livros que o povo publica aí, até espírito que dita essa porcariada de livro psicografado que aparece por aí, e fala o que quer. Livro aceita qualquer coisa. Então, gente, eu lembro de uma musiquinha, da minha época de mocidade espírita, que o povo falava assim, ó. Maria, eu sonhei que estava passeando no jardim de nosso lar. Encontrei o André Luiz e ele veio correndo me falar. Tenho visto o planeta e a coisa está preta, é necessário lembrar. Está faltando Kardec, está faltando Kardec, está faltando estudar. Né? Nas casas espíritas, maneiras estranhas eu pude notar. Luzes multicoloridas, frases indevidas, orações quilometrais. E o pior dessa besteira é que não é brincadeira, é necessário lembrar. Está faltando Kardec, está faltando Kardec, está faltando estudar. Tem médium, como é que ele fala? Na hora do passe, é aquela chiadeira que não dá para encarar. É médium que funda, que grita, se agita sem saber controlar. Está faltando Kardec, está faltando Kardec, está faltando estudar. Então, o povo lê de tudo, menos as obras básicas. Aí sai falando essa papagaiada por aí e fala que é espiritismo e não é. Então, assim, para nós, não tem nada disso. Por exemplo, casamento. A gente vai lá, as pessoas ainda precisam daquele ritual. Vai lá, faz uma prece. Agora, aquilo é uma prece, não é um casamento espírita, porque casamento espírita seria um sacramento, e nós não temos. Vai lá no velório, faz uma prece, mas não é uma prece, uma encomenda de espírito espírita, porque não tem isso. Na verdade, em geral, espíritas mesmo, quando casam, não fazem nenhuma cerimônia religiosa. Se é espírita mesmo, não tem nada. E se tiver, é só com a família, na intimidade do lar, uma pequena prece com as pessoas muito íntimas. Mas, de novo, como a gente vem do catolicismo, vem da igreja protestante, e ainda sente essa necessidade, essa falta, e aí a pessoa faz uma prece, etc. E não está errado, não é pecado, ninguém está fazendo mal, não é isso que eu estou falando. Eu só estou falando que não é, isso não tem nada a ver com o espiritismo. Eu estou sendo claro ou não? Tudo bem ou não? Ok? Então, espírita quer casar, vai lá no... Né? Aliás, o espírita mesmo não vai nem no cartório. Duas pessoas se amam. Junta e vai viver a vida. Vai construir sua história. Porque o cartório, inclusive esse negócio de assinar, é porque a gente tem medo do outro roubar a gente. É verdade. Precisa pôr lá, testemunho, ó. Vai que depois você... Aí leva terreno. Quer dizer, a lei, a experiência da lei, é uma experiência paradoxal. Ela é um sinal de evolução do homem e é um sinal de atraso do homem ao mesmo tempo. A necessidade da gente ter que ter leis que regulam nossas relações, ela é um avanço em relação ao caos e ao primitivismo, à autotutela, ao homem pré-histórico. Né? Então, aquele caos todo evolui e faz lei.
Só que aí a gente fica escravo da lei. Porque como o homem é mau, egoísta, orgulhoso, ambicioso e perverso, e rouba o outro, passa a perna no outro, aí a gente usa isso, que foi um sinal de avanço, para reprimir a nossa maldade. Então, de verdade, quando a humanidade for espiritualmente evoluída, não precisa de lei mais, não tem código, não vai ter mais delegacia de polícia, não vai precisar mais o fórum para dirimir conflitos. Por quê? Porque ninguém vai lesar ninguém. E aí essas profissões serão desnecessárias. As leis serão desnecessárias. Vocês entenderam o paradoxo? Ó? Então, a lei, ao mesmo tempo que ela é um avanço da humanidade, ela é um atraso da humanidade. Ela é um avanço em comparação com o homem primitivo, que vivia no caos. Mas ela é um atraso em relação à humanidade espiritualmente evoluída e iluminada, que não precisa mais da ameaça da lei para fazer o que é certo. Ok? Então, doutrina espírita é doutrina de libertação de aprisionamentos. É doutrina de adoração a Deus em espírito e verdade. O que é isso? Dentro da gente, coração a coração, eu com a minha consciência em contato com a divindade, que a gente também não explica, porque se explicar deixa de ser divindade. Então a gente faz prece, tudo direitinho, mas a melhor prece é aquela que a gente faz sozinho, quietinho, com a nossa consciência na intimidade da nossa vida. Essa é melhor do que qualquer prece pública que a gente faz, etc. Então assim, e eu estou fazendo esses esclarecimentos porque isso é necessário. Ah, mas não tem livros espíritas que estudam a vida de Jesus? Tem, é normal, uma coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ah, e o espiritismo simboliza isso? Não. Não simboliza nada. Porque nós não somos uma religião simbólica. Eu estou sendo compreensível? Tudo certo? Fui claro? A doutrina também é muito clara. Então, assim, vamos estudar a doutrina espírita, né? É muito gostoso ser espírita, porque a gente não é obrigado a nada, a gente não tem que obedecer ninguém, a gente não tem padre, não tem sacerdote, não tem pastor, não tem bispo, não tem ninguém com autoridade divina para mandar a gente fazer nada. Espiritismo, cada um é cada um por si, nós somos livres, cada consciência, sua alma, sua palma, não é assim? Cada consciência é livre, só presta satisfação à sua própria consciência, né? A gente não é compulsoriamente ordenado a nada, a gente não precisa nem ficar sócio do centro, a gente não precisa colaborar com nada se não quiser, vai da consciência de cada um também. A gente não tem rituais sagrados, a gente pode viajar, a gente pode viver, a gente pode trabalhar, a gente pode namorar, a gente pode comer comida gostosa, tomar sorvete, chopinho, ter amigos, rir, brincar, ouvir música. Nada é pecado. Olha que beleza. A palavra pecado não existe na doutrina espírita. O que existe na doutrina espírita é responsabilidade, respeito, altruísmo, compaixão, generosidade, amor. Isso existe, né? Combatendo tudo que é oposto a isso. O egoísmo, o orgulho, a ambição, né, a vaidade, a perversão, a maldade, né? Tudo isso é muito ruim, mas não é que é pecado, porque nós... Ah, outra coisa, Jesus Cristo não morreu para nos salvar, isso não é espiritismo. Ele morreu porque todo mundo morre um dia, né? Ninguém ficou para contar a história, nem Jesus. Olha que interessante. Ninguém fechou ainda se o que aparecia era o corpo dele mesmo, se era um corpo materializado, e de verdade, isso também não é importante para a gente, porque ele já tinha morrido mesmo. Então, assim, está tudo certo também. Ele não salva ninguém, o sangue dele não salva, porque a gente não acredita em sangue, porque podia ser o fígado de Jesus nos salvou. Não, não tem isso, né? O ombro de Jesus nos salvou, é só um elemento anatômico do corpo. Espíritas não usam isso, isso não constitui um elemento teológico, religioso para a doutrina espírita.
Jesus não salvou ninguém, porque ninguém está no mar morrendo afogado, porque segundo a lei de evolução que está no Livro dos Espíritos, nós não temos escolha a não ser evoluir. Então até Hitler está evoluindo, fique tranquilo, ok? Né? Até o sujeito, o maníaco do parque, o sujeito pior do mundo, ele é amado por Deus, e ele vai ter a eternidade para ele se iluminar, retomar a consciência dele, assumir, se apropriar de sua liberdade, de sua responsabilidade, e se conduzir rumo ao infinito, se iluminando. Então, todo mundo está salvo, até quem a gente não gosta, porque a gente quer que o povo fofinho seja salvo, e o povo ruim não seja salvo, né? Não se preocupe com o que vai acontecer a hora que a gente desencarnar, porque não vai acontecer nada melhor do que a gente merece, nem pior, só o que a gente merecer. Então, não se preocupe, só se preocupe, ou vou usar o nós, vamos nos preocupar só com o agora, porque é a única coisa que a gente tem. Quando a gente desencarnar, a gente vê o que rola, e manda quem pode, obedece quem tem juízo, e diz a sabedoria popular, que a gente fica bem quietinho, e a hora que desencarnar, procura um guia espiritual e fala, e aí? O que rola aí? Para onde que eu vou? O que você aconselha aí, né? Especialmente se você for homem, né? Porque, vocês sabem essa coisa do homem, não? Diz que São Pedro, uma vez, teve o pessoal chegando no céu, e tinha a fila dos homens desencarnados que mandavam na mulher, e a fila dos homens que a mulher mandava neles. E aí diz que a fila dos homens que a mulher mandava neles era enorme. E a fila do homem que mandava na mulher só tinha um. São Pedro ficou encantado com aquilo. Falou, filho, que beleza. Ensina para esses outros como que você fez. Por que você está nessa fila? Ele falou, não sei, minha mulher que mandou. Então assim, vamos fazer isso. A gente chega lá, ouve aonde que é para ir. A gente vai quietinho. Né? A gente que está acostumado, né, a obedecer, a gente vai ali na filinha e tal, né? E então, assim, não tem, gente, espiritismo não tem isso, ninguém salva ninguém, entendeu? Cada um reencarna para dar conta de sua própria história, ninguém reencarnou para resolver o problema de ninguém, nem dos nossos filhos. Olha que interessante. Nossos filhos têm uma história que vai ser deles. A gente orienta, encaminha, aconselha, fala, e eles são livres e eles vão fazer o que eles querem. Então, assim, a gente não tem poder sobre os filhos, sobre o namorado, a namorada, a mulher, o marido, o irmão, a irmã, o caso, o ficante, o vizinho, Outra coisa bem legal. Mas faz diferença eu ser espírita no mundo espiritual? Acho que não. Talvez faça sim, para um nível de consciência da gente saber que, ou de ter a convicção de que a morte espiritual não existe, né? Mas de verdade, me parece ridícula a ideia de chegar no mundo espiritual e perguntarem que religião que você era. Eu falo, imbecil, isso é pergunta que se faça? Por quê? Porque de verdade não é importante se o cara é católico, isso não é importante, né? Não vamos nos preocupar com essas coisas, né? A gente é espírita, vamos zelar pelo espiritismo, para que ele seja puro, para que as coisas não se misturem nele, e a gente não está falando que as coisas não são espíritas, não são boas. Vocês já fizeram reiki? Reiki, eu nunca tinha feito, eu fui fazer, é muito legal, eu gostei, mas não é espiritismo. Alguém toma antibiótico aí? Toma, né? Não é legal? Só que antibiótico é alopatia, não é espiritismo. Cirurgia cardíaca é medicina, não é espiritismo. Homeopatia não é espiritismo. Promessa é catolicismo, não é espiritismo. Rituais, dogmas, pode ser de outras religiões, não é espiritismo.
né? Adoração de imagens, cultos, velas, etc., cânticos. Vocês viram que a gente nunca mais cantou o hino Allan Kardec aqui? Por quê? Porque nós chegamos à conclusão de que isso não é espiritismo. Espiritismo não tem hinos. Quem tem hino é a igreja crente, protestante. Os espíritas do passado ainda traziam essa coisa de hino. Não tem hino. A gente pode cantar uma musiquinha, outra, mas não tem hino, acabou. A gente precisa evoluir. E eu adorava o hino. Hoje eu acho que não cabe mais. E eu sinto maior orgulho de ter essa capacidade de mudar de ideia, de voltar atrás, de falar, antes eu pensava desse jeito, agora eu penso de outro jeito. A gente precisa abrir a cabeça. Não pode ficar 30, 40 anos na doutrina sem crescer, sem mudar, sem arejar a cabeça. Então, assim, vamos mudando, vamos orientando as pessoas, às vezes sem esse tipo de conhecimento, que misturam as coisas. É uma caridade que a gente faz para as pessoas, ok? E tocando aí, isso que, não sei vocês, mas eu acho maravilhosa a doutrina. Eu amo a doutrina espírita, eu nasci dentro da doutrina espírita. A gente vai se reciclando dentro da doutrina espírita. A gente vai aplicando a doutrina espírita às demandas do mundo contemporâneo, do mundo moderno, das novas necessidades, vai se transformando, vai modernizando, vai atualizando na vida prática esses conceitos, e dessa forma eu acho que é melhor para o movimento espírita organizado, para as nossas casas espíritas e para todos nós de maneira geral. Não era nada disso que eu vim para falar hoje, mas já acabou meu tempo. Eu ia entrar agora no tema, mas vou deixar para o próximo domingo. Porque eu acho que é importante que a gente fale disso tudo, tá bom? Eu, no meio da minha fala aqui, eu falei dos quadros aí do lado, né, que tinha Allan Kardec e Eurípides. Esses quadros são puramente ilustrativos, né? Assim, eles não são sagrados. Eles estarem aí ou não faz nenhuma diferença, nem para o centro, nem para a nossa reunião, nem para nada. Entenderam ou não? Não é um altar, não é uma imagem, não tem nada, né? Ok? Tudo bem? Uma boa semana a todos, viu? E até o próximo domingo, se Deus quiser.